Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Observatório Social. O meu nome é Pedro Marinho, eu serei o host desse podcast. E no episódio de hoje eu trouxe como convidado aqui o Léo Bittencourt, né? Por que você não se apresenta? Fala um pouco sobre quem você é, o seu trabalho. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Meu nome é Léo Bittencourt, eu sou teresopolitano, sou fotógrafo na minha formação profissional e hoje atuo como produtor audiovisual, né? Faço edição, crio também projetos imagéticos de exposições históricas, né? Então esse é o que eu tenho praticado hoje. Bacana. Léo, eu não sei se você está familiarizado, né, com o Observatório Social de Teresópolis, né? Tem em várias cidades ao redor do Brasil. A gente trabalha basicamente com, como o nome da ONG diz, né, com observação da administração pública, dos serviços sociais. E eu achei legal te trazer aqui, né, porque eu já conheço o seu trabalho através do projeto Reminiscências de Teresópolis, né, que é um trabalho bem conhecido. E eu acho que é legal, né, a gente resgatar essa memória da cidade, porque como nós somos um grupo voluntário, né, nós precisamos do apoio das pessoas para que elas possam fazer esse serviço de observação, de acompanhamento da cidade. E é necessário manter esse carinho pela cidade, né? E a gente conhecer a nossa história, conhecer a história dos locais, né? Relembrar que cada local tem a sua pequena história, né? É importante para cultivar esse carinho, né? Por que você não fala um pouco sobre o que motivou, assim, o projeto e sobre o projeto em si, né? Bom, isso aí remonta à minha infância, né? As Uhum, pessoas, às vezes, elas não percebem, né? Ou então não respeitam, de repente, assim, os reflexos do entorno de uma criança, né? E a minha primeira infância foi envolto a muita coisa antiga, né? Eu morei minha primeira infância num hotel que tinha lá no bairro do Alto, em frente à Praça Higino da Silveira, uhum, e aquilo era um hotel cujo dono tinha nascido em 1906 e o hotel, quer dizer, a casa já existia quando ele era nascido. Ele era neto de um meeiro da cidade, o pai dele era da Guarda Nacional aqui na cidade, Alberto Moreira, e o dono desse hotel, né, gostava muito do meu pai e da minha mãe, e a gente dormia em 2 quartos, a gente morava em 2 quartos germinados desse hotel. E esse hotel era impressionante para minha infância, porque ele era cheio de quadros antigos, de Manuel Madruga, Antônio Santiago, vários pintores que hoje são referência nas pinacotecas, né, com uhum. trabalhos de Teresópolis. E ali no hotel também, o hotel recebia muitos alunos do Festival Internacional de Música da ProArte, que hoje abriga lá o Centro Cultural FESO ProArte, né? Era uma entidade alemã que bancava a ProArte no alto. Então, o hotel vivia, assim, na época das férias, o hotel vivia repleto de músicos. Então, eu pequenininho percebi, assim, por trás da porta dos quartos, os músicos ensaiando. Enfim, a Uhum. influência, né, da música e do antigo, né, naquele ambiente ali do alto, né, e as histórias, né, aquilo foi me influenciar, assim, mais tarde nesse apreço por esse resgate, né, porque eu pegava carona nas histórias que o tio Celso Moreira, né, que na verdade não era meu tio por laços sanguíneos, mas era um querido, um tio emprestado por afinidade, ele gostava muito da gente, né? E foi lá que eu aprendi a tocar piano, tinha um piano dentro daquele salão do hotel, piano esse que eu ganhei depois dele. Caramba, Enfim, legal. toda essa influência sentimental, eu acredito que ela tenha me influenciado quando eu optei por produzir audiovisual de resgate de memória, né? Uhum. Então, em 2001, a gente começou, eu e a minha amiga Regina Carmela, que era professora então de literatura no Colégio de São Paulo, lá no Alto. A gente se conheceu e vamos fazer filme e tal. Quando a gente pensou em fazer filme, né, a gente percebeu que fazer filme de ficção era muito caro, envolvia muita gente, roteiro, pagar essas coisas. E a gente, pô, vamos contar pequenas histórias da cidade e tal. A gente gostou disso, começamos a fazer um ping-pong de temas, um ping-pong temático, né? Uhum. Então
Então, nesse ping-pong pintou História da Ferrovia, né? E aí, quando a gente descobriu essa dos festivais de cinema de Teresópolis, que foi o nosso primeiro documentário, né? A gente falou, pô, esse é bom porque a gente vai aprender o contexto do cinema enquanto a gente investiga, né? Uhum. E, logicamente, que paralelo a esses intervalos, levamos 4 anos para fazer o filme, né? O filme, começamos a filmar em 2001, a gente só terminou em 2005. Mas esse filme, ele nem tem o título de Reminiscências, né? Reminiscências veio depois com o resultado desse filme, desse vídeo, desse filme, né? E a gente, nesse inteirinho, no intervalo, a gente fez 2 curtas. Um chamado Boca da Urna e o outro chamado Dona Santa, que é de memória. O Boca da Urna não é de memória, é uma investigação política. Boca da Urna, não é Boca de Urna, né? Entendi. O Dona Santa era sobre uma rezadeira que a gente já tinha feito em 97, uma câmerazinha 8mm, a gente filmou e a gente fez um recorte daquilo, e esses 2 curtas estão no porta-curtas da Petrobras. Mas voltando para o Cidades Festivais, então a gente foi no peito na raça, aprendendo. Tínhamos uma câmera que era emprestada lá pela freira lá do Colégio de São Paulo para gente, eu não tinha Caramba, câmera. Que legal. Eu era fotógrafo, mas aí não dava para filmar com a minha câmera de fotografia, só fazia foto e era de filme, não era de... Era de filme e película, não era uma câmera digital como as de hoje, que filma também, né? Isso é importante, isso era natural na época, mas é importante hoje eu frisar isso, né? Então a gente, nas oportunidades, começava a filmar e tudo. Levamos 4 anos entrevistando pessoas e tudo, depois a coisa cresceu, tivemos o aporte do Sesc, né? E que ajudou a gente a finalizar o filme. Eu não tinha computador, HD, essas coisas para editar, consegui pagar alguém para fazer isso, juntar os pedacinhos do filme, que a gente editou também, mas em pedaços que o computador não aguentava, enfim. Por que eu estou falando tanto desse filme? Porque esse filme ele foi o grande boom para a gente na cidade e provocou a cidade num lançamento grandioso no Higino, né? O Sesc bancou tudo, fez um lançamento para 400 pessoas com buffet. Parecia que eu estava casando com a minha sócia, sabe? E aí a gente ficou no spotlight assim, da cidade. E a partir deste filme, Cidade dos Festivais, em que a gente teve a oportunidade de trazer para ser premiado aqui, você veja só, Lucinha Lins, ela foi a MC, a mestre de cerimônia, tá? Dessa premiação em que a gente trouxe várias pessoas envolvidas com o cinema nacional daquela época dos Cidades Festivais, que foi lançado o primeiro festival de cinema, veja só, foi do Brasil, né? Isso a gente descobriu, foi em Teresópolis, em 3 meses depois do golpe militar. Caramba! Né? A coisa estava efervescente. Então, por aí em Teresópolis passaram Glauber Rocha, né, Walter Lima Júnior, vários cineastas, né, Fernanda Montenegro, que inclusive está no nosso filme. Então, assim, eu não vou me delongar mais para falar de outras coisas, mas esse filme ele foi um grande boom. A partir desse filme, nós fomos provocados para fazer outros, né, que o povo gostou, se sentiu acarinhado, né, com uma memória tão bonita, né, diante de um período, de repente, triste, sem perspectiva, que a cidade já atravessava, né? Então, a gente foi buscar outras memórias. Então, essa dos festivais de cinema, a partir daí, começaram a habitar os discursos dos políticos, né? Porque muitos deles assistiram o filme, que rodou muito, ficaram impressionados e adotaram em suas agendas o título Cidade dos Festivais Teresópolis, né? Então, Teresópolis não era mais chamado, nem supunham que não tinha essas coisas de festivais no período que a gente fez o filme. A partir daí, a gente foi produzindo, né? Fizemos na sequência. Eu fui pesquisar e tive acesso a acervos filmográficos inéditos da cidade, né, sobretudo os do Dr. Otto, né, pai da minha amiga Hebe. É uma história interessante, mas
não cabe aqui contar, conto numa outra oportunidade, mas eu tive acesso a várias latas de filme que ele Caramba, que filmou em incrível. Teresópolis, desde a construção da estrada direta, como eleição em 1958, né? E aí de outro amigo também, né? Isso tudo gerado por esse boom do Cidade Festivais, né? A gente virou uma referência. Eu ganhei projetores, eu ganhei, assim, as pessoas viam na gente, as pessoas depositavam na gente a confiança, os arquivos, os acervos, para a gente poder fazer filme com eles. E assim foi, né? Cuidava da parte técnica, a Regina cuidava da parte da montagem dos filmes, né? Da construção e tal, e a gente ia junto entrevistar, fazia tudo junto. Então lançamos nessa pegada, aí entramos no projeto Reminiscências, né? Então o primeiro filme foi Teresópolis, dos anos 20 aos anos 50, em que a gente compilou imagens de filmes antigos desde os anos 1926, né? Uhum. Quando a gente teve a sorte, foi uma sequência, rapaz, foi uma sequência de achados. Nós achamos um filme que no livro do Dr. Paracampo, lançado em 1926, já se falava desse filme, mas não sabia onde que ele estava. Tinha se perdido. Conseguiu achar numa lata velha, fui até o cinema, filmei a projeção, cinema local lá do shopping. Sim, sim. Filmei a projeção e dali daquela caixa de Pandora vieram muitas memórias aqui, muitas imagens, né, de Teresópolis de 1926. E aí a gente já tinha arrumado um outro filme com imagens dos anos 40 e dos anos 50 de Teresópolis, né? Enfim, e aí nós compilamos com algumas entrevistas pontuais o Reminiscência dos anos 20 aos anos 50, né? Que a princípio seria uma encomenda do Sesc, veja só, para a gente. Era uma encomenda do Sesc, né? Que queria mais, né? E aí eu falei assim, ô, Léo, você tem como fazer um filme pra gente aqui no Festival de Inverno? Deixar ali projetando, tem uns filmes velhos aí, pra gente projetar numa salinha aqui do Sesc, só uma imersão, sem nada e tal. A ideia começou assim, né? E a gente fez um filme para ser lançado em grande estilo de novo lá no Gino. Caraca, acabou escalando, né? E aí fizemos DVDs, vendíamos DVDs naquela época, né? Aí já tinham 2 DVDs para vender, o do Cidades Festivais e do Reminiscência dos anos 20 aos anos 50, né? E na sequência a gente passou mais um tempo, isso foi em 2006, né? 2005 nós lançamos o Cidades Festivais, 2006 nós lançamos o dos anos 20 aos anos 50, e em 2008 a gente lançou um que foi assim, o que mais mexe com as pessoas até hoje, que é a Estrada de Ferro Teresópolis. Como que a história da ferrovia encanta as pessoas, né? A gente teve a oportunidade de conhecer um maquinista, né, de 91 anos de idade que trabalhou nessa serra aqui, né, através das pesquisas, e ele se gabava que ele já tinha mais tempo de aposentado do que de ter trabalhado. Sim, entendi. Olha que coisa, né? E aí esse filme também foi lançado no Higino, né? No Higino nós lançamos quase todos os nossos filmes, né? Sim. O Higino é um grande ponto, né? Um grande espaço de referência para determinados tipos de evento cultural que não tem igual em Teresópolis, né? Tem alguns que são bons, mas igual o Gino não tem ainda, né? Não vai ter, eu acho, pela imponência, pelo tamanho, pela localização. Isso é um prédio histórico também, né? Lá. É um prédio histórico, foi construído pelo Joaquim Rola, o mesmo cara que construiu o Quitandinha, o Cassino Quitandinha. Ele queria se espraiar aqui por Teresópolis também. O projeto do Higino não era só aquele... Ele previa um outro salão, igual o Salão Cassino, onde hoje acontecem aquelas feiras de artesanato. Então, teria do outro lado, no inverso, o mesmo salão. Ia ser um U, assim, né, o Higino, o projeto original. Mas, de qualquer forma, é grandioso, enfim. Inclusive... Eu estou aí na expectativa de ser aprovado na Lei Paulo Gustavo em Teresópolis. Né? Apesar de eu estar em Maricá, eu busquei parceiros em Teresópolis para continuar produzindo conteúdo aí. Né? Houve um edital agora, né? Nesse mês. Então, eu arrumei um parceiro aí para ser o proponente, né? Que é o Marco Antônio, da TV Cidade.
e a gente fez um contrato de coprodução e eu escrevi, né, para ele um curta, né, que pode se preparar para um longa, porque o nome do curta é Saideira, a última festa de Rubinho no Higino, que são imagens que eu tenho inéditas, que eu entrevistei o Rubinho em 2011, 2 anos ou 3 antes dele falecer, em 2014, e que eu falei, vou botar esse material para fora e não curta. Isso pode preparar e provocar, né? Porque essa coisa do documentário ele tem que provocar, às vezes, o interesse da sociedade e contribuir ao contar essa história. Porque a gente, às vezes, não encontra em acervos públicos o material que a gente está procurando. Às vezes o material que a gente está procurando, e foi em 90%, 80% das vezes que a gente fez filme, eles estavam dentro dos armários empoeirados de alguém em Teresópolis. Seja uma fita cassete, seja um álbum velho, entendeu? Sejam slides. Né? E esse material ele iria se perder, né, com o tempo. Esses filmes vão estragar, né? As coisas já meio que se perderam. A gente conseguiu digitalizar muita coisa, né? Alguns acervos que eu consegui, eu doei para a Cinemateca também, como o do Eliseu Visconti, né, que é um cineasta que morou e morreu em Teresópolis em 2013. E a casa dele, antes de demolir, eu fui avisado, entrei lá na casa dele, antes de demolirem mesmo. Ia ser demolida com essas coisas todas dentro, praticamente. Resgatei os filmes, chamei o Hernani Heffner lá da Cinemateca, diretor da Cinemateca. Ele veio pessoalmente no carro dele resgatar os filmes e dar o devido destino aos filmes, né, no acervo da Cinemateca, né? Enfim, são aquelas coisas que a gente encontra, né? A gente vai se tornando responsável, né, e referência na busca desses acervos que a gente sabe que mostram para a cidade de onde ela veio, né, quem ela foi, e inclusive dá um apreço, né, do cuidado no presente para projetar um futuro melhor. Né? Sim, com certeza. Os acertos e os erros que a gente comete no presente vão modelar o futuro, seja ele utópico, seja ele distópico. Né? E é mais ou menos isso. Eu acho que o trabalho do Observatório é importante quando lança um olhar, né, nessas referências assim identitárias do município, né? Não é só fiscalizar a conta, né? Quer dizer, o observatório tendo um olhar histórico-cultural, sócio-histórico-cultural, né? E essas coisas caminham junto, né? Com certeza. E você veja, né, que esses filmes... Bom, e aí, continuando na perspectiva... Pode falar, né, à vontade. Sim. Lançamos o Estrada de Ferro Teresópolis. Na sequência, fomos procurados pela CRT, né, aquela concessionária de pedágio que tinha, que saiu agora entrou outra, né, que ficou por 25 anos cuidando aí da Rio Teresópolis. Eles nos encomendaram um filme dos 50 anos da rodovia. E aí a gente, logicamente, nós fomos brifados por ele, fizemos um filme de encomenda para ele sobre a BR-116, com inserts, né, da atualidade da gestão da CRT, né, que interessava a eles, e aí a gente pensou, poxa, vamos aproveitar que esse filme, o filme da Estrada Direta já está 70%, 80% pronto, vamos dar uma guaribada nele e vamos fazer o Reminiscência de Estrada Direta Rio-Teresópolis. Eles não se opuseram, não só não se opuseram, né, como aportaram um patrocínio para a gente fazer essa versão sem ser uma versão institucionalizada da CRT. E nós lançamos também o Capim Azul, né, que é o Estrada Direta Rio-Teresópolis, que teve uma repercussão pontual diferente dos outros, porque a gente já estava no processo técnico de amadurecimento de edição e que a gente passeou com esse filme por outras pairagens, né? O pessoal da engenharia rodoviária, pessoal ligado à arquitetura, né? Entidades ligadas à arquitetura, à engenharia, consumiram muito esse filme.
né? Também não posso deixar de dizer que nós fomos muitas vezes convidados a exibir esses filmes, não só no SESC, para o EJA, para as crianças, né, como também nas escolas do município, entidades de classe, Rotary, Lions. O próprio Lions eu fui homenageado, entendeu? E, enfim, eu quero aqui também prestar um carinho, uma homenagem ao Kilvon Arbex, que hoje se encontra acamado com uma doença degenerativa, mas que foi um paizão para mim nesse aspecto. Ele sempre me municiou com material. Veja só, ele era do Centro Excursionista Serra dos Órgãos, final dos anos 40. Então eu tinha imagens que ele filmou com a 16mm de corda, lá no Pico da Verruga do Frade, no Dedo de Deus, até em excursões fora da cidade também, né? Fazendo montanhismo, né? Então, sim, uma cidade como Teresópolis é o primórdio, né, desse tipo de registro. É um outro aspecto também da cidade que é um pouco esquecido, né? A questão do montanhismo. Eu acho que é legal trazer novos olhares sobre essa questão. Inclusive o montanhismo eu percebo o montanhismo, a cidade alheia ao montanhismo que a sua geografia oferece, né? As pessoas vêm de fora, entram no Parque Nacional, fazem a sua travessia, fazem a sua escalada e vão embora também. Uhum. Né? Parece que as coisas não se misturam como deveria. Né? A gente tem uma abertura de temporada de montanha lá no Parque Nacional, né? O que assim está sempre criando uma perspectiva de que vai ser uma correlação boa com a cidade, mas terminou aquilo ali, são só os turistas e o Parque Nacional mesmo. A cidade subutiliza o Parque Nacional, a verdade é essa, né? Sim, e tantos outros parques também, né? Que muitas pessoas nem conhecem, né? Não, nós somos 3 parques em Teresópolis, né? 3 picos, montanhas eu acho que talvez Teresópolis seja um município do Rio de Janeiro, do Brasil, um dos poucos ou únicos, sei lá, que tem os parques das 3 esferas dentro do seu entorno, né? Sim, sem falar toda a sorte de também trilhas e cachoeiras que tem além desses parques, né? Que muitas vezes não são nem sinalizados e tal, divulgados. É importante, eu tenho ainda muito material de arquivo, né, que eu tento ver de que forma que eu vou colocar para fora, né? Pessoas que eu entrevistei, que já faleceram, outras que eu não entrevistei, que eu perdi, né? Essas são muito maior quantidade, que eu não tinha patrocínio nem verba para entrevistar todo mundo. Eu lamento muito, né? Quando a pessoa morria, eu ficava com mais dó, assim... eu ficava com dó duplo pela morte da pessoa e pelo que ela significava enquanto arquivo vivo da memória de Teresópolis. O quanto leva embora junto, né, de história. Vai junto. Ninguém vai substituí-la na hora de fazer a sua narrativa oral, que eu acho importante em qualquer município que se preze e que precisa fazer uma construção, né, de sua memória para poder saber melhor de onde pegar o fio da meada, né? E aí, assim, isso foi em 2010 que nós lançamos o de Estrada Direta, né? E aí passamos um tempo só fazendo pequenos projetos de encomenda, né? E, enfim, exposição também, né? Eu fiz uma exposição que está lá no Sesc Teresópolis sobre a família Granado, fizemos em 2013. Né, tá fixa lá, né? Um painel fixo. E em 2010 também a gente fez uma exposição, né, sobre o bairro de Copacabana, no Sesc Copacabana, que está lá até hoje, no andar do buffet, lá, né? Então a gente foi gostando de fazer isso, a gente foi acumulando material de acervo, iconografia, né? Visitávamos muito, né, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, Acervo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Museu da Imagem e do Som, né? Aquilo ali, para mim, até hoje é um habitué meu e me imergir lá pesquisando, né? Hoje já muita coisa digitalizada, então eu fico, às vezes eu descanso a minha mente entrando dentro de um acervo desse, procurando imagens de Teresópolis que para mim sejam ainda inéditas, e aí eu vou lá no grupo Reminiscências, que é um grupo do Facebook que tem mais de 10 mil membros, né? Só para falar da história de Teresópolis. Nós temos uma moderação intransigente com o tema, ou seja, qualquer tema fora pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas está fora da história de Teresópolis, a gente deleta.
né? O grupo é só para isso, e é um grupo que muita gente das escolas, é um serviço público, né? Que as pessoas vão no grupo, vão na ferramenta de pesquisa do grupo, né? E fazem a busca do assunto. Então, uma vez eu fiz um vídeo explicando, quando as pessoas estão subutilizando o grupo. Eu fiz um vídeo, publiquei no grupo, explicando como que as pessoas pesquisam por fotos e imagens e ocorrências, como se fosse um Google interno, né? Sim, sim. E funcionou muito, porque as pessoas ressuscitavam, né? Atualizavam postagens antigas e maravilhosas que tinham descido. E aí aquilo emergia, né? Ia para a superfície novamente, né? Então, às vezes, uma postagem que tinha só 15 curtidas passava a ter 80, porque alguém foi lá no fundo e curtiu ou comentou uma foto que gostou ou que tinha alguma coisa para... E fora os comentários, né? Ou seja, nos próprios comentários você tem complementos de memória. As pessoas, olha, minha mãe morava do lado desse hotel, e ela tinha um carro, e aí o dono, ela contava alguma coisa que eu poderia descobrir que ligava com uma outra história, ou seja, a coisa cria uma bola de neve maravilhosa, né? É um lugar que eu sempre visito, né? Eu, ultimamente, esse final de semana, eu fiz esse exercício de trazer imagens antigas e alimentei o grupo com elas, imagem do Parque Nacional, imagem do Alto, né? Enfim. Eu mesmo estou sempre olhando esse grupo, eu adoro. Eu gosto muito de ficar olhando os comentários também. Dá uma chegadinha lá que eu consegui achar, inclusive, um documento que é maravilhoso, fiquei emocionado de ter achado esse documento, que é um documento confidencial do Serviço de Informação do Serviço de Informação da Aeronáutica, né? Na época, em 83, ainda final da ditadura, né? Investigando o Vidocq Casas, aqui em Teresópolis, né? Um documento, né? Passando a ficha dele, com o que ele estava metido, né? Então, atribuindo a ele um envolvimento com alguém ligado à coluna Prestes, etc. Eu achei sensacional aquilo, né? O Vidocq, eu acho que ele, onde ele estiver, ele estaria muito orgulhoso de eu ter resgatado essa notícia, porque se em 83 isso poderia ser alguma coisa que desabonasse as pessoas, hoje eu considero um troféu. Né? Você, por suas ideias, por sua postura, igual o Vidocq Casas, né? O multiartista, poeta, né? Enfim, ambientalista, conservacionista teresopolitano, né? Está sendo investigado, né? Naquela altura do campeonato, é sinal de que o que ele se fez, o que ele incomodou e com quem que ele andou, incomodou muito, né? Então, assim, isso é o que a história, né, que traz pra gente. Sim. Eu tenho outros personagens da cidade que eu quero retratar. Esse meu tio Celso da Rocha Moreira é um, eu tenho imagens inéditas dele ainda que eu estou com o maior carinho, não sei como é que eu vou construir. Porque às vezes você vai construir uma história, quando você vai colocar ela numa linguagem audiovisual, você precisa tornar ela atraente. Aí eu fico pensando, como é que eu vou criativamente, com tão pouco material, falar sobre essa pessoa, sobre essa história, né? Eu tenho que prender as pessoas na cadeira, né? Então eu uso essa minha autocrítica para tentar fazer com que os filmes que eu faço se prendam, as pessoas não vão embora, né? Elas fiquem até o final, né? Que eu acho que isso que a primeira coisa que nos paga é prender as pessoas na cadeira até que ela termine e saia do filme com vontade de quero mais. E assim, a gente foi muito feliz, porque a gente sempre soube dar um tom lúdico, um tom emocionante, né, nos nossos filmes, né? Assim, um tom de apoteótico em determinado momento, um tom assim de missão cumprida, né? Eu acho que foi um carinho que o espectador que assistiu o nosso filme levou para casa, sabe? Então, isso é uma coisa que nos dá muito, pelo menos para mim, né? A Regina tomou um outro rumo, de vez em quando a gente se une aí para fazer algum tipo de projeto, mas eu estou meio que nessa carreira solo, praticamente, né? Ganhei experiência, né? Aí, enfim, agora já estou fazendo um curso de roteiro também, para eu tentar inovar, né, nessa área, né, de documentário, fazer talvez inserts ficcionais, uma coisa que eu gosto muito, assisti muito BBC com esses recursos, né? É bem legal, eu acho uma boa ideia. É uma maneira de eu contar a história, aquele filme do Glauber, Terra em Transe, né? Você tem lá um momento lá do Paulo Altran,
e qual é o nome daquele? Paulo Gracindo, né? Ou seja, eles estão falando ali igual personagem, contextualizando o momento do Brasil de uma forma metafórica, né? Torna ainda mais lúdico, né? E eu falo, por que não? Se o filme é uma autoria minha, eu vou trabalhar com os dados de pesquisa, de repente, para estabelecer diálogos, entendeu? Então, é uma coisa que eu estou muito entusiasmado, né? Eu estou agora de parecerista da Ancine, lendo, eu fui brindado, né, com essa oportunidade de ter passado no edital da Ancine pela segunda vez, sou parecerista externo da Ancine, então eu estou aí lendo, eu preciso ler, né, de 5 a 6 longas, né, roteiro de longas, né, por semana. E lembrando que o longa é uma média de 1 minuto por página. Se o longa tem em média 90 minutos, então é a média de 90 páginas a 100, a 110 páginas às vezes, né? 115 páginas de roteiro, né? Fora as outras estruturas do projeto, mas não vem, enfim. Eu estou falando de possibilidades de inovação, né, que eu possa ter. Eu sempre vou contar histórias, né? Então eu tenho esse acervo direcionado a Teresópolis, por exemplo, Mozart Catão. Eu fui, rapaz, você sabe que tem umas coisas que é o seguinte, eu fui o último fotógrafo a fotografar o Mozart Catão antes dele morrer, no meu estúdio em Teresópolis, né? Que bacana. Ele estava no preparativo para ir para o Aconcagua, né? Onde ele morreu, né? Escalar a face sul, que era muito perigosa. E ele, em pleno dezembro, me procurou e a gente não se conhecia de intimidade. Eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era, provavelmente, mas eu já sabia que ele era o Mozart Catão, dos feitos dele, e ele me procurou no meu estúdio, lá no bairro de São Pedro ainda, eu como fotógrafo, né? E fotografei a equipe dele, que veio depois 3 membros a falecerem, né? E vendia, foi capa da Isto É, meus negativos, né? Vendi as fotos, né? Mas, enfim, eu tive a oportunidade de digitalizar o acervo do Mozart Catão, depois eu cedi para a família, mas até agora ninguém fez filme nenhum sobre ele, né? Então, é um filme que tem um alcance nacional, não é só para Teresópolis, né? Eu uma figura interessante. Exposição também, né? Por exemplo, existem alguns assuntos que ficam na cidade, outros assuntos que transcendem a cidade, ficam no âmbito estadual. Acredito que esse curta do Rubinho, do Higino, e um documentário, talvez depois do Higino, vai ter um pouco essa pegada, esse alcance. Sim, com certeza. Mas, por exemplo, um documentário sobre Mozart Catão, bem produzido, eu até espero encontrar a possibilidade de produzir esse documentário quando eu tiver até mais experiente, né? Com mais estrutura, com mais capacidade de produzir isso, ou então arrumar uma coprodução com alguém mais experiente do que eu, porque é um assunto de peso, né? De peso e que pode ter desdobramentos, às vezes, que eu não consiga gerenciar, né? Então, são as possibilidades. Eu tenho entrevista com pessoas que já morreram, já falei, né? Então, e muito acervo ainda para colocar. E agora eu estou aqui em Maricá também, né? Então, eu estou zerado aqui em Maricá, me aproximando do Instituto Histórico Geográfico Ambiental de Maricá, me aproximando dos historiadores locais, né? Indo a palestras, tentando me inteirar. É uma realidade diferente, aqui tem indígenas, né? Aqui tem Restinga, aqui tem mar, aqui tem lagoa, tem um monte de coisa que não tem em Teresópolis, né? E que tem uma pegada diferente. Então, eu estou aqui ainda em lua de mel, né? Vai fazer 1 ano agora, em outubro, que a gente se mudou para cá. Tenho ido pouco a Teresópolis, né? Mas é isso, né? Sim, continua com esse trabalho também, né, das imagens, do acervo de Teresópolis, mesmo daí, né? Sim. Eu queria aproveitar para comentar, né, um pouco da Teresópolis que eu deixei, sabe? Assim, a gente tem um histórico aí muito infeliz de vereadores despreparados, né? Vereadores eleitos de uma forma ignorante, entendeu? De uma forma oportunística, né? Como se fosse uma gincana, né? Infeliz, assim, né? A eleição desses vereadores, né? São raros os vereadores que têm algum tipo de conteúdo e apreço verdadeiro
né, para coisa pública, né? E eu cheguei até a me candidatar 2 vezes, né, mas eu percebi que eu estava nadando contra a corrente aqui em Teresópolis. Por incrível que pareça, e mais incrível que pareça ainda, Pedro, é que, olha só que coisa impressionante, né? Eu não tenho bola de cristal e a minha trajetória foi feita dessa forma orgânica. Enquanto eu era fotógrafo durante 20 e tantos anos, né, eu nunca tive adversários de nada, porque eu não me envolvi. Eu fazia fotografia publicitária, né, marketing, fazia catálogos da bebida Comari, Arbor Brasil, né, Albacete, Termocel, ou seja, as empresas de Teresópolis que tinham produto para catalogar, me procuravam, fotografava, né? E aí, quando eu fui para o audiovisual e comecei a contar histórias, e quando eu ia fazer palestra com essas histórias, responder perguntas dos alunos, dos espectadores, né, do EJA, aquele pessoal que já é adulto e que está, né, retomando os seus estudos, né? Eu me vi um formador de opinião. Então, eu fui abordado por perguntas, né? Por que Teresópolis era assim e está assado? E aí eu tinha que, de acordo com a minha leitura de documentarista, né, cuja reflexão vinha muito antes da pergunta, né, quando eu estava editando o filme, eu mesmo fazendo a minha reflexão, eu respondi e começava a criar opinião, né? E a opinião nem sempre agrada a todos, né? Porque claro, nunca agrada a todos, né? E eu tenho uma pegada bem apaixonada nas coisas que eu faço, né? E no final das contas eu fui... Bom, aí vamos abrir um parênteses. Em 2014 eu consegui montar um projeto de documentário na Lei Rouanet, contando a história da seleção brasileira em Teresópolis. Do momento, né? Teresópolis, casa da seleção, Copa no Brasil, Teresópolis, a seleção treinando em Teresópolis. Falei, vou fazer um documentário contando a história da seleção em Teresópolis. Aprovamos o projeto, conseguimos apoios, né, patrocínio, né, tive o patrocínio da Alterdata, tive o patrocínio do Supermercado Regina, outros patrocínios por fora da Lei Rouanet que ajudaram muito a complementar o filme. E fizemos o filme, e infelizmente aquele 7-1 que a seleção tomou refletiu, né, no desinteresse das pessoas assistir o filme. Mas é um bonito filme, foi o nosso melhor filme tecnicamente, que a gente teve condição de botar mais câmeras, contratar mais profissionais, né, para fazer trilha sonora, para cuidar do som, né? A gente sabe, só não tem dinheiro, né? Sim, então, eu assisti esse filme. Na época eu assisti eu assisti no cinema, inclusive, de manhã, numa sessão que teve. Eu estava tão apaixonado, tão na pressão, assim, que a gente conseguiu fazer, por exemplo, tinha uma questão lá na Lei Rouanet, que eu exagerei no retorno, não precisava daquilo tudo, mas é da minha... que era o seguinte, contrapartida social. Aí o que eu fiz? Eu fui numa gráfica que eu era cliente, né, Gravale, e falei, seu João, o senhor não faria os ingressos etiquetados para eu poder fazer sorteio com as pessoas e eu distribuir gratuitamente? Eu não vou cobrar por esses ingressos. Eu vou exibir meu filme para as vítimas da tragédia lá no cinema, no Cine Show, né? Que é aquele segundo, aquele mais luxuoso, né? A parte de cima. Né, aquelas poltronas, né? E assim foi feito. Eu peguei um talonário, eu consegui fazer parcerias e aí imprimir várias camisetas de dry fit com o tema da Copa, né, parecendo camisa de futebol, né, com o tema do filme, né, e mais outros brindes, DVDs que eu já tinha produzido, e eu sorteei no cinema para as vítimas da tragédia, da AVIT, Associação de Vítimas da Tragédia. Inclusive da AVIT, alguns diretores da AVIT foram membros do Observatório. Acho que o Cláudio teve uma interseção aí, né? Sim, alguns membros da Associação de Vítimas da Tragédia também ocuparam o colegiado, não sei o que chama aí, do Observatório. Mas, cara, foi muito emocionante. Eu tenho essas imagens até hoje, que eu ainda não divulguei assim internamente, mas do povo pobre, né, das áreas afetadas, entrando pela primeira vez no cinema. Pessoas, às vezes, de bota, de chapéu, né? Um cara rural, assim, entrando dentro do cinema, né, para ver um filme sobre a seleção brasileira naquela tela enorme. Né? Que legal proporcionar essa experiência. Época, né? Então foi
Olha, foi um grande... Mas o que eu digo com isso? Eu achava que naquele momento eu ia agora escolher um filme, eu ia ter 3 projetos para os meus patrocinadores escolherem, um por ano, né? Eu já tinha assunto, não faltava, né? Imagina, né? Que estratégia boa, né? Virei o primeiro filme lá em Rouanet, prestei conta, deu tudo certo, superei as expectativas da contrapartida, né? Com aquela gana mesmo de fixar e de consolidar uma permanência de todo o ano fiscal, eu ter uma grana para poder fazer, né, filmes para Teresópolis, né? E aí, cara, veio a política e as minhas manifestações políticas, né, me prejudicaram, né? Eu me orgulho de todas elas, mas as minhas manifestações políticas fizeram com que eu fosse retaliado no que era mais precioso, não só para mim, mas para a cidade, né? Que foi a retaliação da retirada de DVDs meus de pontos de venda, onde eu colocava consignado. Não vai me prejudicar financeiramente, mas começou assim, né? Alguns empresários de Teresópolis, com seus estabelecimentos, começaram a devolver o material, né? Não querendo mais, não dando muita satisfação. Eu fui recolhendo esse material, né? E eu percebi que a leitura era aquela. E depois foi consolidada que eu não consegui mais patrocínio nenhum, né? Todos fugiram de mim, né? E alguém me substituiu nessa missão, Não. pelo menos, né? Alguém Sim. aí de direita, né? Alguém aí queridinho da elite teresopolitana conseguiu me substituir nessa missão, que era uma missão ideológica, uma missão feita com muito mais disposição do que mentalidade de ganho, entendeu? Não era uma missão de eu me enriquecer, não, muito pelo contrário, né? Eu nunca consegui viver dos meus filmes até hoje, né? Eu faço força para viver dos meus filmes, é difícil, né? Eu vivo de prestação de serviço, sabe? Eu vivo de prestação de pequenos projetos, prestação de serviço, né? O cara tem uma fita, como eu desenvolvi, né, esse material de captar fita de VHS, fazer telecinagem de filme, né? Eu até hoje tenho clientes, né, que me procuram pessoas, falam, pô, o Léo faz isso muito bem. Então eu digitalizo fita de VHS, fita Super 8, mini DV, filme Super 8, né, com um pouquinho de paciência. Filme 8mm e filme 16, até há pouco tempo eu fazia em casa, mas hoje eu tenho um parceiro em Petrópolis que eu vou lá e faço com ele. Ou seja, eu não abri mão dessa minha técnica, porque se eu precisar fazer isso mais à frente para alimentar um filme meu, eu tenho essa expertise caseira para isso. Então, assim, eu fui me desmotivando, né, de Teresópolis, porque eu comecei a me institucionalizar. Foi assim que eu fui trabalhar para a Ancine, né? Eu fui começar a pensar para fora da cidade e aqui estou em Maricá, né? Eu lamento que Teresópolis esteja num período distópico, assim. Eu estou muito sem esperanças, assim. Eu nunca fui tão sem esperança em Teresópolis, né? Em relação à mentalidade geral, né? Eu não consegui fazer. Deixa eu fechar aqui um instantinho. Tudo bem. Eu digo assim, eu e outras pessoas, né, eu não estou sozinho nessa história, mas eu não consegui influenciar o suficiente para criar uma proteção da cidade, né? Nós temos aí várias batalhas que foram perdidas, não por mim que estive à frente, né, mas eu estive à frente da cidade, à frente de uma coisa que eu estava lutando pelo coletivo. Então, assim, Teresópolis está num momento muito triste da sua história em relação a condução que a cidade, o nível de problemas que a cidade alcançou, não só de mobilidade urbana, ambientais, né? Ou seja, perdeu uma área enorme que seria um Central Park de Teresópolis, todos ganhariam, perdeu em troca de só alguns ganharem, né? Ou seja, eu tenho o dossiê, eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo para... Inclusive, eu tenho toda a documentação, por exemplo, para contradizer o próprio juiz que homologou esse acordo espúrio. Eu não tenho como adjetivar o acordo de outra forma, entendeu? Esse juiz, o Carlos Arthur Basílico, para mim é uma vergonha para mim, porque ele estudou no mesmo colégio que eu.
e eu sempre o tinha na maior alta estima, assim, de admiração, né? Porque ele era do Grêmio Estudantil, era um cara sempre certinho, né? E ele vai assim numa homologação dessa, sem prestar atenção, sem ler os documentos, entendeu? Então essa é uma das assim, um golpe de misericórdia para mim em Teresópolis, talvez tenha sido isso, porque eu estava morando no Jardim Europa e lá na minha casa eu vejo lá de cima a Sudantex, né? E aí eu pegava meu drone e lá e já estavam lá botando a pista, né? Estão fazendo tudo, ou seja, aquilo ali vai ser mais prédio, né? E aquela avenida que estão colocando lá para desafogar o centro da cidade, o trânsito. Aqui na questão de 5 anos, aqui não vai ter valido para nada, só vai ter valido para destruir uma área, entendeu? Que poderia ser perenemente para ninguém passar com carro, só para todo mundo privilegiar o pedestre, para privilegiar o teresopolitano que quer dar uma caminhada, ficar sossegado, né? Desestressar. Entendeu? Acredito que tenha, que forneça indicadores até de saúde, né, de pressão arterial, né, de índice glicêmico, né, quando os moradores resolvem caminhar, tipo, nem que sejam 2 quilômetros para o final de semana, quem estava totalmente ocioso, né? Então, a função daquele parque ali ia cair como uma luva, foi um sonho que Teresópolis... Inclusive, a própria sociedade civil, que ajudou também a formar o observatório, um dia ela fez campanha pelo parque. Entendeu? Como agora, né, as coisas mudaram, né, e essas pessoas, né, saíram provavelmente do observatório e Sim. foram lá reforçar com as suas influências, né, a política que aí está, né, de uma política neoliberal, né, enfim, que privilegia o asfalto do começo da cidade e esquece da população do entorno, sabendo que é dela que ele depende para fazer um trabalho de qualidade. Então, é basicamente isso. Né? Eu digo o seguinte, a gente tem as histórias, mas a gente tem a história do atual, né? Que a gente está construindo história, né? Então, eu gosto muito de história, né? Gosto muito de contar história. Não vou deixar de contar a história de Teresópolis se eu tiver, logicamente, uma fonte de fomento. Não conto com fontes de fomento da cidade, porque eu sei que são difíceis. Né? Até porque Teresópolis também não está mais com essa pujança toda. Né? Então, mais ou menos isso. Eu deixei de falar alguma coisa? Você acha que quer esticar mais a conversa? Olha, se você quiser contar mais, falar mais, fica à vontade. Mas também se você já quiser encerrar... Eu falei demais, mas tudo bem que eu sou entrevistado, né? Sim, mas sim. Normalmente eu estou no seu lugar, né? Ah, sim, sim. Normalmente eu que estou provocando, né? Sim. Então... Eu acho que a gente pode ir falando mais algumas coisas só para encaminhando para uma finalização, né? Tá bom. Esses últimos anos, né, de lei Aldir Blanc, né, lei de fomento, eu consegui fazer uns 3 curtas, né? Exercícios de entrevistas que eu fiz, né, que eu não tinha colocado para fora, que estão no canal das 7 Produções, 7 SET, né? Uhum. O canal das 7 Produções tem lá as filhas as filhas do Doutor Paracampo, né? São 2 irmãs que nunca mais vieram a Teresópolis, uma já faleceu, uma estava com 90, a outra estava com 80 e tantos, as duas conversando e falando das memórias. Eu aproveitei o acervo do pai delas, né? Uhum. Que fotografou os anos 20 e 30 de Teresópolis, né? 20, 30 e comecinho dos 40, né? Então eu posso fazer qualquer dia uma exposição, mas eu usei essas fotos para ilustrar esse filme. Fiz depois um ensaio com as fotos do professor Henrique Nobile Henriques, né? Que foi um dos que fotografaram Teresópolis durante os anos 50, né? E professor Nobile, que todo mundo chamava. Ele, inclusive, quem não sabe quem não lembra, ele está no meu filme Reminiscências, Estrada de Ferro, Teresópolis, contando sobre o atraso do trem de uma forma bem humorada, com um gatinho no colo, né? Então, enfim, fiz por último agora, né?
Não pelo valor, né? Ou seja, um projeto de R$ 2.500 eu fazer um filme de 30 minutos. Eu fiz porque eu estava com tesão de fazer, pelo menos eu falei, vai, faz de conta que esse que tá pagando mais. Né? Fiz um pequeno documentário sobre pintores de Teresópolis, um singelo documentário. Né? A minha esposa Marise fez a locução, né? Fez, né, o texto e locução, e aí, em cima da locução dela, eu apliquei, né, as imagens falando dos pintores que passaram por Teresópolis, e no fim aproveitei para fazer uma homenagem ao meu tio, Sérgio Guimarães Lima, né, que morreu de Alzheimer há 3 anos atrás, e que foi para mim, ele restaurava quadros, ele era da Escola de Belas Artes, escolheu Vassouras para morar, mas foi um tio, assim, sabe aquele tio da família ligado às artes? Tio mesmo, né? Primo da minha mãe, mas que era primo irmão. Então, eu fui muito influenciado por ele, estou até, me penitenciando aqui de lembrar que ele também, não só aquela minha infância no Hotel Galeria Serrana, como eu disse no começo dessa entrevista, não só essa, mas a minha influência, né, do período em que eu passava nos fundos do Museu do Catete, onde ele trabalhava, né, na biblioteca do fundo do Museu do Catete, entrando e saindo daquele prédio, vendo lá a cama onde o presidente Getúlio Vargas se matou, né? Ali era eu entrava e saía dali com meus 10, 11 anos ali, 12 anos, brincava ali, né? Então eu sempre tive contato com o antigo, com a memória, que me influenciou bastante. Aí eu entrevisto ele já estava com Alzheimer, entrevisto ele com celular, mas aí eu soube fazer uma edição direitinha e que o protege, né? Ou seja, quem não sabe vai achar que ele só está com um pouquinho lento, né, que é da idade, mas ele já estava com Alzheimer, né, ele já saía comigo na rua e as pessoas perguntavam quem eu era lá em Vassouras, porque fisicamente ele estava bem, né, mas o Alzheimer já estava desligando ele. Sim. Ele olhava para mim e não sabia dizer quem eu era. Eu falei, seu filho, seu filho. Eu adorava aquilo, me divertia, e o amor prevalece e a gente segue, né? Então eu pude homenageá-lo nesse filme singelo, né? Espero homenageá-lo mais, né? Ele tem uma obra bastante legal de Teresópolis, inclusive. Esse videozinho, né, no final do vídeo, né, em que eu projeto isso, que está na casa dele lá em Vassouras com a viúva, né? Tem muitas imagens de Teresópolis, né? E, então eu estou até vendo se de repente, de alguma forma, eu consiga, em algum momento, trazer essas imagens para Teresópolis, uma exposição, alguma coisa nesse sentido, né? Que ele fez, né? Com tanto carinho, né? Com tanta dedicação, né? Basicamente isso, né? Então são muitas histórias para contar. Uhum. Né? Esse grupo Reminiscências de Teresópolis é um grupo que também é um acervo, né, digital sem igual. Acho que não tem lugar não tem lugar no âmbito, no mundo digital, que reúna mais material de Teresópolis que esse grupo que eu criei no Facebook. Entendeu? Poderia aquilo ser expandido para um site, mas não. O bom é que as pessoas aqui, ele permite que as pessoas publiquem o que está dentro do seu armário, entendeu? E ele é grande por causa disso, não só por causa do Léo. Eu sei que a minha influência foi forte, mas chegou a hora que ele pegou vida própria e muitas vezes eu fui surpreendido por materiais assim primorosos que os próprios internautas, membros do grupo, me surpreenderam. E ali eu fiquei feliz, que eu falei, olha, se eu morrer amanhã, o grupo já embalou, já está que nem uma locomotiva desgovernada, sem freio, né? Então, vocês que estão assistindo essa visita, façam isso, né? Vão lá no grupo Reminiscências de Teresópolis do Facebook, né? E vá lá visitar, inventa um assunto qualquer, bota lá na busca, né? Você bota lá, sei lá, Granja Guarani, vê o que dá, entendeu? Né? Bota lá Getúlio Vargas, vê o que dá, ou bota lá Juscelino Kubitschek, né? Ou bota Ferrovia, vai encher de coisa lá, entendeu? Sim. Então, assim, eu coloquei todo o meu acervo nesse lugar e também, né, uma coisa que eu também, como é que se diz? Eu sugiro, né, e aconselho todo mundo que tem foto antiga em casa, cara, leva essas fotos, digitaliza essas fotos, ou então cede essas fotos para digitalização lá da Casa da Memória.
né? Na Casa da Memória Arthur Dalmaso, que é lá que os pesquisadores, nossos filhos, nossos netos, vão buscar essas memórias. Todo o meu acervo que eu botei para fora, eu fiz questão de fazer um documento também, doando, inclusive acervos inclusive que eu nem usei, acervos que eu ganhei, eu falo, isso não pode ficar comigo, né? Eu ganhei do meu padrinho, o Antônio Laginestre, que é chanceler da FESO, né, um mapa de 1854 de Teresópolis, que foi restaurado no Arquivo Nacional, lacrado, assim, um mapa enorme com vidro e tal. Eu fiz uma doação formal para eles, né? Algumas estátuas do acervo do Eliseu Visconti também, eu fui lá e fiz uma doação, né? E é isso, todo o meu acervo, revistas, uma revista chamada Intercâmbio, que foi lançada em alemão, depois ficou alemão e português, no final ficou só português, que foi, né, que o governo alemão, né, eu não sei se o governo ou uma instituição alemã, né, que cuidava e que criou a ProArt, né, da Fundação Theodor Heuberger, né, lá no alto. E aí uma pilha de livros, de revistas assim, digitalizei as partes que falavam de Teresópolis e fui lá e também depositei na Casa da Memória. Então, eu acho que é um dever de todo cidadão que entende e respeita, né, a história, né, respeita a memória e a história como elemento de construção identitária, que faça isso. Né? Doe lá na Casa da Memória. Se não quiser doar a revista, o livro, ou isso que lá, eles digitalizam lá e você pega de volta. Vai ter jeito. Vai ter jeito, que eu acho que é importante para qualquer lugar. Eu tenho um sonho, né, que eu não vou conseguir realizar em Teresópolis, espero que alguém tome conta disso, né, que é fazer um banco de imagens de história oral. Né? Eu fui procurado uma vez pelo Sesc Quitandinha, para fazer uma digitalização e tal. Eu cheguei a montar, eu quase fiz uma proposta de documentário, mas aí trocou e eu fui fazer outras coisas, contando a história do Quitandinha, né, do Cassino Quitandinha. Né? Uhum. E eu tive acesso ao CPDOC lá do Sesc, lá na Santa Luzia, no Rio, com vários DVDs, com depoimento de 80% das pessoas que deram depoimento ali, mini DV, né, já tinham morrido, falando como é que era o Cassino Quitandinha. Então, vamos imaginar pessoas ali no limiar ali dos anos 2000, 1990, 2000, 2002, né, pessoas que já tinham 70 anos, né, que tinham, em 1940, tinham 20, entendeu? Mais ou menos essa... Entendi. Quer dizer, tinham pessoas de 70, 80 anos que eram moços, assim, jovens, né, trabalhando no Cassino Quitandinha. E aquilo me inspirou bastante. Eu tenho esse guardado comigo até hoje. Se o Sesc eu descobrir que ele perdeu, eu vou avisar que eu tenho, que eu fiz backup disso tudo. Haja HD, né? Nossa, é verdade. Tudo, mas eu acho que é importante os municípios terem um trabalho desse, de recrutar os idosos, colocar eles assim no fundo neutro, entendeu? Ligar uma câmera com uma boa captação de áudio e alguém aí preparado, com paciência, para conversar com esses velhinhos aí, extrair deles, né? Como é que era, vovô, né? Como é que era, como é que o senhor fazia para ir do alto na várzea? Então, está arriscado 10, entre 10, 8 falaram a mesma história. Né? E vão ter 2 ali que vão contar algo mais dessa história. Entendeu? Num dia que choveu, ou então no dia que o carro quebrou. Né? E aí, cara, acho que a memória se constrói dessa forma. Entendeu? Perfeito. É basicamente isso. Né? Espero que tenha sido útil para vocês. Gostaria de que você me dissesse, né, como é que vocês vão publicar, que eu quero ver, né? Eu estou aqui, em vez de olhar para você, estou olhando para você agora. Ah, sim. Né? Se eu falasse olhando para você, eu não ia ter o mesmo efeito de eu olhando para a câmera. Né? Não, ficou ótimo. Eu olhei para a câmera o tempo todo, né? E não foi nem... E é uma câmera virada, é uma câmera de filmagem que eu liguei aqui no meu computador, focada em mim, para eu falar olho no olho com as pessoas. Acho que tem um efeito mais legal, né? Sim, não, ficou ótimo a gravação. A gente vai publicar, esse episódio ele vai sair em forma de podcast, tanto nas plataformas de podcast, né, o áudio editadinho, com silêncios cortados e tal, no Spotify, Deezer, Google Podcast, só procurar Observatório Social Terê.
E também vai ser publicado no YouTube a gravação em vídeo, né? Então, Que bom, que sim, legal. depois eu te mando os links e tudo mais. Me manda, que eu vou divulgar também. Tem muita Beleza, gente que legal. às vezes tem a mesma curiosidade que você, né? Sim, E aí eu mando esse link. Falei, pô, você quer saber de mim? Porra, aqui eu falei tudo, ó. legal, é verdade, é uma boa. E é legal também que, por exemplo, quando você começa a contar uma história várias vezes, você vai se azeitando nela, você vai sintetizando, ela vai ficando mais compacta. Uhum. Entendeu? Então, se antigamente eu demorava 10 minutos para explicar uma fase da minha vida, hoje eu demoro 3. Entendeu? Sim, Então, assim, eu vou sintetizando, né? Lógico, se eu entrar no assunto mesmo, aquele assunto ele toma um corpo que inviabiliza o resto. Né? sim, Então tem que ter essa disciplina, né? eu imagino que daria pra fazer um Bastante. episódio dedicado por cada documentário, né? Cada tema, Não, tem muita exatamente. coisa. Eu poderia gastar um tempo desse com cada documentário meu contando das pessoas, de como é que eu filmei. E tem, né? Daria um outro documentário, né? Sim, Como é que foi minha relação com o Jesse Valadão quando eu fui buscá-lo no Rio de Janeiro para falar dos Cidades dos Festivais, uma figura, entendeu, polêmica, né? Como ele era, né? No Clube dos Cafajestes, né? Como é que era? Como é que foi, por exemplo, a história da gente conseguir ser entrevistado, nós, réis mortais, conseguir ser entrevistar a Fernanda Montenegro lá na Vieira Soto, no apartamento dela, nossa, né, em imagino. meio a Que legal. SBT, Band, né? A gente chegar com uma camereta lá, vagabunda lá, né, sem vergonha nenhuma para entrevistá-la para o nosso filme, né? Enfim, Sim. tem várias histórias, né, que podem ser contadas num outro momento, né? Que é a história, que é Memórias de um Documentarista Sem Dinheiro. Não é. Quem sabe aí no futuro a gente possa te convidar de novo pra contar outras histórias e tal. A gente vai fazer vários episódios variados. Fique à vontade. Olha, agradeço e elogio sua iniciativa, Obrigado. né? Eu tenho o maior prazer de falar isso, assim, não tenho prazer. Quando chega nessa hora, assim, eu acho que eu preciso, né, doar, né, a minha memória também, porque eu estou Sim. sempre na sua posição, né? Uhum. Então, a minha memória é de quem foi buscar memória, né? Eu fui Sim. buscar memória, né? E pelo número de pessoas que já visitaram, já assistiram nossos filmes, né? Eu tenho para te dizer que mais de 40 mil pessoas de Teresópolis assistiram nossos filmes. Uhum. E é uma boa porcentagem da população, né? Mas entre pais de alunos, visitantes, amantes, pessoas, né? Seja um trecho, seja o filme todo, entendeu? Passou o DVD. Só o DVD eu vendi durante anos. Uhum. Mais de 10 anos vendendo DVD na papelaria, nos lugares, né? Nesses lugares aí, que eu não quero citar o nome. Não era motivo para eles terem cortado, entendeu? Sim, sim, Vendia, claro. não atrapalhava ninguém, era um souvenir, era um bibelô de Teresópolis, entendeu? Sim, é um material importante também, né? Nesses lugares, às vezes, me ligavam dizendo assim, Léo, tem umas pessoas querendo comprar, acabou, você tem aí para trazer agora para o cliente levar? Olha, de onde Uhum. saiu, né? Uhum. Então, assim, tudo tem seu tempo, acho que eu fiz um bom trabalho, não me arrependo de nada em relação a isso, né? Paciência, eu tenho consciência de que eu fiz por Teresópolis o que poucos fariam, né? Sempre pensei no coletivo, nunca tive nenhum tipo de vantagem pessoal, né? Enfim, mas é isso. Acho que vem mais coisas aí com esse tipo de conhecer o seu esporte. Opa, o seu áudio só começou a dar uma cortadinha agora. Eu acho que talvez possa ser o sinal aí que tá. Tá bom. Ah, não, agora voltou, Mas, de agora qualquer voltou. forma, eu agradeço. Agradeço aí, Pedro, a tua iniciativa, parabenizo aí o Observatório Social, né, e torço para que ele volte aos seus melhores tempos, né, em que ele ganhou protagonismo na cidade, investigando, questionando quem deveria ser questionado, pautando a Câmara dos Vereadores, né, e tendo a ajuda, né, da sociedade civil, né, seja nas redes sociais, seja nas esquinas da Império. Pô, muito obrigado, Léo, pela isso sua aí. participação. Te Agradeço mais agradeço. uma vez, tá? Seu trabalho é ótimo, é um trabalho, como eu já disse antes, essencial para cultivar esse sentimento, né, de carinho pela cidade. E é até um clichê falar, mas é a verdade que a gente tem que conhecer o nosso passado, né, para não cometer os mesmos erros no futuro. Isso é a verdade. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Pra quem tá assistindo a gente, eu peço que visitem lá o grupo, né, do Reminiscências no Facebook e também o canal 7 Produções, não é isso? Pra assistir o material que tem lá disponível. Isso. Você tem todos os documentários lá ou só algumas coisas? Tem todos os documentários lá. Então é isso, gente. Tá? Eu antes de sair fora, eu fiquei todos os estudos, essas coisas tudo, e coloquei tudo lá, tudo na íntegra lá. Assistam o filme, comentem, curtem, divulguem a página. E é isso. Beleza. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast do Observatório Social de Teresópolis. Agradeço a todos vocês que consumiram esse episódio, seja ouvindo nas plataformas de podcast ou seja em forma de vídeo no YouTube. Mas então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. E tchau, tchau. Valeu. Ó, Léo, muito obrigado. Vou encerrar aqui a chamada então, tá? Beleza. A gente se fala. Eu te mando depois, quando estiver pronto. Manda os links Abração. aí do que Tchau, foi tchau. gerado aí para eu ver e divulgar também. Abraço. Pode deixar. Mando sim. Abraço.